Olá, sou Clóvis Alvarenga Neto, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, pesquisador e colaborador do CEST, Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. Na videoaula de hoje, nós vamos falar do assunto FIMEA, análise de modos e efeitos de falhas. De verdade, nós vamos falar com mais detalhe na questão da qualidade e o custo da modificação do produto ao longo da vida do produto. Vamos falar do controle da qualidade fora da linha e aí se destacam duas ferramentas. Uma que é o FIMEA, que será tratado nessa videoaula de hoje, e a outra ferramenta é o QFD, desdobramento da função qualidade, que será tratado na próxima videoaula. Se examinarmos ao longo do ciclo de vida do produto, ou seja, nas fases de concepção do produto, engenharia detalhada, engenharia de processo, lote piloto da produção e, depois do produto colocado no mercado, a fase de assistência técnica com atendimento de reclamações de campo, e olharmos ao longo do tempo quanto custa alguma modificação, o que se pode observar? Na fase de concepção do produto, custa muito pouco fazer alguma modificação. O investimento feito foi muito pequeno, qualquer coisa que eu queira mudar a respeito do formato do produto, material do produto, processo produtivo que será utilizado, custa muito pouco fazer essa modificação. À medida que o tempo passa e a gente entra na fase de engenharia detalhada, qualquer modificação já vai custar um pouquinho mais, porque já terão sido definidos materiais, será sido definido formato do produto e algumas outras características. Se a gente for fazer alguma modificação nesta fase, o custo da modificação será um pouco maior. Conforme o tempo passa e a gente entra na fase de engenharia de processo, então já foram definidas máquinas, equipamentos, tecnologia, eventualmente já foram encomendadas as máquinas, qualquer modificação vai custar um pouco mais. Na fase de lote piloto de produção, então já temos a tecnologia definida, máquina já está comprada, já está instalada na empresa, eventualmente feita fundação e coisa parecida, modificar alguma coisa custa mais ainda. E depois do lançamento do produto no mercado, quando vem a questão de atendimento aos clientes, assistência técnica, atendimento de reclamações de campo, qualquer modificação vai custar mais ainda. Por esse motivo, a gente fala que a hora certa para a mudança é na fase de concepção e a hora errada, ou a hora menos propícia para fazer alguma mudança é quando a gente está lá com o produto já lançado no mercado. Por esse motivo, é importante que a gente faça o lançamento do produto com a menor quantidade possível de falhas ou de erros. Vemos algumas notícias de jornal aqui. Por exemplo, uma montadora importante, atuando aqui no país, fez um recall, há não tanto tempo atrás, de uma quantidade bastante expressiva de unidades do automóvel que eles tinham lançado por erro o problema de curto-circuito. Tem uma outra notícia aqui de uma outra montadora, também conhecida, importante, abrindo um recall para 11.520 unidades de um automóvel que tinha sido lançado recentemente. Problema também que eventualmente poderia ter sido evitado antes do produto ir para o mercado. Tem uma outra notícia aqui de uma outra montadora, também importante, atuando aqui no país, que fala que a falha nos veículos também afeta o câmbio e piloto automático, segundo o Procon. Falhas que eventualmente poderiam ter sido evitadas. Também uma outra notícia aqui, falando de um automóvel de uma classe diferenciada até, um preço mais elevado até do produto, fazendo um recall numa certa quantidade de veículos por problemas de airbag. Ora, todos esses casos estão mostrando que falhas no produto depois dele ter sido lançado no mercado. O que se está querendo discutir aqui é como evitar que as falhas existam ou fiquem no produto mesmo depois do lançamento. Ferramenta bastante importante para isso é o chamado FIMEA, Análise dos Modos e Efeitos de Falhas, ou, do original em inglês, Potential Failure Mode and Effects Analysis, análise dos modos potenciais e seus efeitos para falhas. Bom, lembrando que a falha num produto sempre gera uma quebra de confiança por parte do cliente.
fazer o recall, a montadora faz isso daqui, por exemplo, ou qualquer que seja outra empresa, mas sempre fica alguma desconfiança com relação à imagem da organização do produto que ela lança no mercado. As falhas podem acontecer, mas nunca esperamos por elas, muito menos no produto que nós tenhamos adquirido. A análise do modo efeito de falha é uma ferramenta que serve precisamente para isso, aumentar a confiabilidade do produto, a começar pelo modo de falha, que a gente quer evitar que venha a acontecer. Tomando, por exemplo, um freio de bicicleta. O freio de bicicleta tem vários componentes aqui. Eu tenho a pinça, eu tenho as sapatas, eu tenho a pinça do lado de cá. Ora, o que a gente poderia dar uma olhada? Modos de falha do freio da bicicleta. Eu poderia ter falhas ligadas ao desgaste precoce das sapatas, gastaram antes do tempo. Por que isso acontece? Pode ser por baixa densidade da borracha usada na fabricação das sapatas, pode ser por regulagem errada no sistema de freios. Qual a consequência? Eficácia de frenagem reduzida. Frenagem desigual entre as rodas, eventualmente forçando mais a musculatura de quem estiver dirigindo a bicicleta e até provocando tendinite, coisa que valha. Mas um outro modo possível de falha são alavancas estarem frágeis. Qual a consequência? Quebra das alavancas de frenagem. E por que isso acontece? Por exemplo, alavancas feitas de plástico. Uma outra situação, um outro modo de falha, entortamento dos cabos de aço. Qual a consequência? Excesso de força necessária para frear, e eventualmente tendinite. Frenagem desigual entre as rodas. Por que isso acontece? Por exemplo, cabos de aço pouco flexíveis, regulagem errada dos sistemas de freios. Ou seja, nós vimos alguns modos de falha, os efeitos dessa falha e, mais que isso, estamos procurando as causas dessa falha. A análise do modo efeito de falhas, o FIMEA, permite adaptação a diferentes produtos e processos e também ser utilizado em serviços. O FIMEA possibilita, primeiro, inclusão de colunas nas quais se descrevem as correções ou medidas preventivas recomendadas, depois que vimos os modos de falha, os efeitos e as causas. O FIMEA também possibilita avaliação dos resultados dessas correções com os índices recalculados, índices de falhas, de riscos potenciais da falha ocorrer, e o FIMEA permite a adoção de legendas para escalas de valores utilizados e aí avaliar qual probabilidade de risco é maior ou menor da falha acontecer. Algumas vantagens que a gente pode observar no FIMEA. Primeiro, melhoria na confiabilidade dos produtos e na satisfação dos clientes, dado que os produtos já estão mais preparados para os eventuais modos de falha que poderiam ocorrer. Redução do tempo e custo de desenvolvimento. Por que diminuir o tempo de desenvolvimento? Porque com as falhas detectadas, providências são tomadas para que elas não venham a ocorrer. E o custo de desenvolvimento também diminui, porque na medida que a gente evita que as falhas aconteçam, não vou ter retrabalho, desgaste de material, de tempo de máquina, tempo de mão de obra, assim por diante. O FIMEA também tem a vantagem de aumentar a competitividade da empresa, lançando produtos mais confiáveis no mercado, ou com menos falhas ou erros. O FIMEA oferece um mapeamento e um registro histórico das melhorias que têm ocorrido no produto. E ela contribui fortemente para a padronização de processos e produtos, além de auxiliar na priorização de projetos de melhoria. A planilha de FIMEA não tem um padrão único, mas via de regra tem uma aparência muito parecida com essa que eu estou projetando aqui. E a gente tem a indicação se é um FIMEA de produto ou uma revisão de um novo produto ou uma revisão de um projeto de produto. Eu posso estar fazendo um FIMEA de um processo ou fazendo uma revisão do processo. Informação importante, o FIMEA pode estar sendo desenvolvido para um certo cliente específico. Ele tem uma data de elaboração, ele tem um fornecedor de quem eu estou adquirindo algum material ou componente que eu vou testar. No FIMEA a gente indica ainda qual a aplicação dessa peça que vai ser examinada, esse produto que vai ser examinado, qual é o produto ou o processo.
E aí vem algumas indicações. Qual item? Item 1, 2, 3, 4, 5. É um sequencial numérico simplesmente. Aqui colocamos o nome do componente ou do processo em estudo. E aí a gente coloca modo de falha. A gente já viu o exemplo aqui no freio da bicicleta. Depois, efeitos dessa falha. A investigação das causas dessa falha e indicação dos controles existentes na situação atual para que esse problema, eventualmente, então, não venha a acontecer. Em seguida, é feita uma avaliação da ocorrência, gravidade, detecção e risco. A gente vê um pouquinho mais de detalhe disso em seguida. Olha, a avaliação de ocorrência está ligada a uma escala que vai normalmente de 0 a 10 e que indica qual é a chance, qual a probabilidade de ocorrer aquele problema. Eu também tenho uma indicação da gravidade, quer dizer, em ocorrendo o problema, qual o risco envolvido, qual é o dano envolvido, qual o prejuízo que pode acontecer, qual a gravidade desse modo de falha, caso ele venha a acontecer. Detecção está ligada à facilidade ou não de detectar que o problema está acontecendo ou que tem acontecido. Uma trinca, uma ruptura num componente, numa peça, qual a facilidade para eu detectar que o problema aconteceu? E o fator de risco, ou número de prioridade de risco, é o produto da ocorrência pela gravidade, pela detecção. Então, de verdade, quando a gente está preenchendo aqui a matriz, eu estou definindo o tipo de FIMEA que vai ser utilizado, que vai ser estudado, detalhes de aplicação, nome do produto, processo, é importante o registro disso, é um registro da qualidade, terminado o estudo, o produto trabalhado. O número sequencial, 1, 2, 3, cada item que eu vou colocar que vai ser uma linha nessa planilha, na verdade. Como que a falha se manifesta, é o modo de falha, qual é a consequência dessa falha, qual é o efeito dessa falha, depois, por que a falha ocorreu, ou por que a falha ocorre, é a causa da falha. Depois, os meios de controle existentes para evitar que esta falha aconteça, a escala de ocorrência, gravidade, detecção e o fator de risco, que são colocados ali no canto direito da tabela. Algumas características gerais importantes do FIMEA. O objetivo é identificar as falhas críticas em cada componente, as suas causas e as consequências. O objetivo também de hierarquizar as falhas, qual que tem um risco maior de ocorrer e as que têm um menor risco de ocorrer, eventualmente podem ser estudados no segundo momento. E uma análise da confiabilidade do sistema. O procedimento, como é que se dá? Ora, análise das falhas em potencial de todos os elementos do sistema previstos e das consequências desse problema. E a relação de ações a serem tomadas. Ações corretivas, se o problema já acontece ou já tem acontecido. E preventivas, se o produto ainda está em projeto de desenvolvimento e o problema efetivamente ainda não aconteceu. Eu quis chamar a atenção de todos os elementos do sistema, porque o FIMEA vai trabalhar cada peça e componente do meu produto. O enfoque, então, ele é do particular para o geral. Na verdade, ele começa com origens e causas e procura quaisquer efeitos insatisfatórios resultantes em cada peça e componente e depois vê todos os modos de falha potencial de todos os componentes para ir, então, para a visão geral do produto e evitar que os problemas realmente aconteçam. Quando que eu vou usar o FIMEA? Antes do evento e não após o fato. É uma ferramenta para desenvolvimento de produto ou de serviço. Eu uso quando eu tenho um produto novo ou um processo novo. Eu uso quando eu vou ter alterações significativas de produto ou de processo, de material, de formato, de fornecedor, coisa parecida. Quando eu faço transferência de ferramental de uma instalação fabril para outra, uma situação adequada o suficiente numa certa localidade, numa outra, com uma fundação diferente, maquinário colocado num terreno que não é exatamente igual como estava na versão anterior, pode provocar algum tipo de falha. Quando eu mudo fornecedor, ou seja, projetos que sofrem modificações desde a sua concepção. E quais são assim? Todos os projetos, porque eles estão sempre melhorando com o tempo.
Ainda sobre quando usar o Fimeia. Quando existem problemas de qualidade no produto ou no processo. Já estão saindo produtos com esse defeito. Quando tem um projeto novo, quando tem uma alteração de matéria-prima, quando foram detectados novos tipos de falhas que foram descobertos em testes posteriores. Na fase de desenvolvimento laboratorial não tinha sido detectado aquele problema. Só depois do uso do produto, depois de alguns meses ou algum ano, aí que aparece um tipo de problema que não se conhecia previamente. Outro motivo, outra ocasião para usar o Fimeia é quando vence a data de revisão periódica. Como modificações acontecem ao longo do tempo no produto, é importante marcar uma revisão periódica, nem que seja para confirmar que o produto continua da mesma forma como tinha sido revisado na vez anterior. Quais são as etapas de aplicação do Fimeia? Primeiro, identificar o Fimeia, o caso a ser estudado, seu produto ou processo, identificar todas as partes e componentes dos produtos ou serviços, por isso uma árvore de produto vai ser muito útil, por exemplo. Caracterizar as funções de cada componente, para que serve cada componente. Se houver algum componente para o qual a gente não consiga identificar para que ele serve, é um bom candidato a ser eliminado. Ou melhor estudar com mais profundidade, porque talvez a gente que não tenha descoberto para que ele serve. Antes de sair eliminando alguma peça componente, é bom ter certeza de que ela serve para alguma coisa. Devo listar todas as formas possíveis, segundo as quais os componentes poderiam falhar, todos os modos de falha. Aí eu vou descrever os efeitos possíveis, as consequências de cada tipo de falha. Por exemplo, tempo parado, insegurança, necessidade de consertos, efeitos para os clientes, risco para a saúde física do cliente, por exemplo. Depois, identificar todas as causas possíveis das falhas para cada modo de falha. Você pode ver que a sequência segue muito daquele formulário do Fimeia. As etapas a serem seguidas correspondem às informações a serem preenchidas no próprio diagrama, no próprio formulário do Fimeia. Depois, verificar os controles existentes para ver se esse problema já está contornado ou tem pouca chance de efetivamente acontecer ou ir para o cliente. Verificar os controles para prevenir a ocorrência e detectar essas falhas e avaliar a probabilidade de ocorrência, gravidade e a facilidade ou probabilidade de detecção do problema. Depois a gente calcula o número de prioridade de risco, multiplicando as três avaliações entre si. Aí vai se tomar decisões e estudar ações que visem reduzir os correspondentes índices de risco. Os índices maiores devem ter prioridade maior, na verdade, na tomada de ações para evitar que o produto permaneça com algum tipo de problema. Depois, definir responsabilidades e prazos para a tomada de ações. Se não há um responsável, a ação não é tomada. Se não é, o prazo não termina nunca. E controlar o andamento das ações. No final, analisar criticamente a pertinência, a adequação e eficácia das ações tomadas, quer dizer, o que já aconteceu, se efetivamente o risco do produto permanecer com o problema efetivamente desapareceu. Reavaliar os índices, então, após a implementação dessas ações, decidir se o estudo continua, se precisa, o ganho foi muito pequeno, precisa de mais aprofundamento, ou se pode passar para um outro estudo de Fimeia, um outro tipo de produto. E no final é sempre atualizar e revisar o Fimeia sempre que necessário, porque ele é um registro da qualidade que mostra que o produto foi analisado, que foi feita a melhoria e que modos possíveis de falha foram contornados ou eliminados. Lembrando que o Fimeia é um documento dinâmico, não é faz uma vez e larga lá no canto e nunca mais mexer. Ele tem que ser acompanhado frequentemente. Algumas ações importantes para melhorar a gravidade podem ser o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, por exemplo, capacete, óculos de segurança, luvas, máscara, protetor auricular, bota com biqueira de aço, coisa parecida. São ações que evitam que a gravidade do problema seja elevada. Toques de emergência e parada, significando que o pessoal deve evacuar o ambiente onde está em operação a máquina, o processo está em andamento. Uso de materiais diferentes que possam reduzir a gravidade do machucado, caso ocorra, que não fique uma ponta cortante, que não fique algo pontudo, que vá machucar, enfim,
a pessoa que estiver trabalhando com o produto, operando, manuseando, coisa parecida. Existem ações específicas que podem melhorar a ocorrência. Por exemplo, aumentar o CPK, índice de capacidade, através do projeto e modificações do equipamento que eu vou utilizar. Foco em melhoria contínua e equipe de solução de problemas, usando as ferramentas da qualidade que nós já conhecemos. Outra ação que melhora a ocorrência do problema, ou diminui a ocorrência do problema, utilização de mecanismos que precisam ser ativados para que o produto ou o processo opere, são os dispositivos chamados de Poka-yoke, ou dispositivos à prova de falhas, à prova de bobagem. E uso de dispositivos, então, à prova de falhas, para evitar, então, que ocorra, diminuindo a probabilidade de ocorrência dessa falha. E, finalmente, a detecção. Que ações eu posso tomar para melhorar a detecção? Ora, controle estatístico de processo, gráficos de controle que permitem monitorar o processo e identificar quando ele estiver saindo de controle, antes que efetivamente isso aconteça. Ou garantir que os dispositivos de medição estejam calibrados e ajustados, que estejam medindo efetivamente aquilo que eles propõem a medir. Não é incomum o pessoal usar instrumentos de medição que não estejam calibrados ou ajustados e estejam medindo de forma inadequada alguma grandeza. Instituição de manutenção preventiva para detectar problemas antes que eles ocorram e uso de cores, sinais sonoros que alertem o usuário de que alguma coisa inadequada esteja acontecendo. Importante, então, para que a FEMEA seja utilizada, para analisar e evitar a reincidência de falhas ocorridas em produtos e processos, se elas já tiverem acontecido, investigar falhas potenciais e suas causas, por isso que ela é chamada de uma ferramenta offline, ainda na fase de projeto e desenvolvimento do produto, investigar causas potenciais de falhas e evitar então que venha a acontecer, determinar ainda os graus de impacto no cliente, que podem ser eventualmente muito grandes ou elevados, e apresentar soluções para o desenvolvimento de produtos mais robustos e confiáveis, e com isso aumentando a credibilidade no produto e melhorando muito expressivamente a imagem da empresa. Para ferramentas da qualidade fora da linha, o FEMEA, por enquanto, termina nisso daqui. Nos vemos na próxima videoaula.